Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite aos amigos que acompanham pela Web Rádio Ismael. Hoje nos coube a tarefa de falar de um grande vulto do Espiritismo no Brasil, Caibar de Souza Schutel, esse senhor de imagem tão expressante para nós, que tem uma contribuição para o Espiritismo grandiosa, pelo trabalho que desenvolveu há mais de um século atrás. Nascido no dia 2 de janeiro de 1868, esse espírito encarnado na Terra, em um tempo bem próximo do surgimento do Espiritismo aqui neste planeta, através dos estudos e das obras publicadas por Allan Kardec, que vieram trazer a revelação do mundo espiritual que existe concomitantemente com o mundo material. E esse espírito que encarnou na Terra, especialmente no Brasil, a pátria do Evangelho, bem próximo ao surgimento do Espiritismo, já nota pela sua história de vida, bem no início, ainda na infância, antes mesmo de completar 10 anos, a grandiosidade de um espírito que vem desenvolver uma tarefa grandiosa. Por que não dizermos um espírito missionário? Porque aos 9 anos de idade, ele perde o pai. E logo 6 meses depois perde a mãe. E isso não causou embaraço a Caibar Schutel para o desenvolvimento da sua vida e posteriormente do seu trabalho. Enquanto que, ainda em tempos de hoje, pessoas já adultas, com sua vida formada, com sua vida estabilizada, não conseguem assimilar a dor da perda de um ente querido, de um pai ou de uma mãe, às vezes que já estavam bem velhinhos, já tinham trabalhado bastante, já haviam completado o seu tempo na Terra, e quando desencarnam a gente entra em parafusos porque não sabe lidar com a dor das perdas, dos traumas que porventura acontecem. E Caibar Schutel, aos 9 anos, perdeu o pai e a mãe num curto espaço de tempo. Mas houve uma figura importante em sua vida, seu avô, que se responsabilizou pela educação de Caibar Schutel. E o matricula no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. E Caibar estuda praticamente até os 16 para 17 anos no Colégio Pedro II, à época no Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro. E Caibar, movido pelos seus ideais que pulsavam na sua intimidade para o desenvolvimento de uma tarefa mais nobre, Caibar deixa os estudos e vai se tornar prático de uma farmácia. Para quem nunca ouviu essa expressão, o prático de determinada profissão é aquela pessoa que sabe todos os conhecimentos, as técnicas que são utilizadas em determinada profissão, mas não chegou a cursar uma faculdade ou um curso de nível superior para ter um título, uma graduação de uma formação específica. E Caibar, por trabalhar em farmácia, ele se tornou prático da farmacologia. Dominava de forma sublime os conhecimentos que a farmacologia possui. Inclusive, tinha a possibilidade de receitar remédios e que efetivamente curavam as pessoas. Mas no exercício dessa atividade prático em farmácia,
Caibar deixa o estado do Rio de Janeiro e migra para o vizinho estado de São Paulo, onde inicialmente se instala na cidade de Araraquara, para depois ir para a cidade de Matão, no estado de São Paulo. E essa atividade de prático de Caibar Schutel, que trabalhava em farmácias e receitava à população, e já revelando o seu lado humanitário, o seu lado da caridade, ele receitava as medicações para as pessoas da população, para os mais carentes. E isso desenvolveu em Caibar Schutel um desejo de ajudar a coletividade. Esse contato com o povo, esse contato com as pessoas mais necessitadas e que lhe eram gratos pelas modificações que eram promovidas com as medicações que Caibar Schutel receitava às pessoas, fez com que crescesse ainda mais em Caibar o desejo de ajudar o povo. E como aquela época estava efervescendo um movimento político no Brasil de alcançar a autonomia de certos lugarejos, Matão, que era uma localidade ligada à cidade de Araraquara e que dependia do comércio, dependia politicamente e economicamente de Araraquara, e Caibar Schutel, sendo uma personalidade central daquela localidade, daquela região, arrefeceu o desejo daquela população de conseguir autonomia política da localidade de Matão. E foi então, no ano de 1825, Caibar Schutel consegue, ladeado com outras personalidades de Matão, conseguem a independência política de Matão. E a gente traz o brasão do município de Matão, no estado de São Paulo, que possui o seu marco inicial do dia 25/3/1895. E nós trazemos isso para mostrar que este homem, Caibar Schutel, foi um dos grandes responsáveis por esse movimento que culminou com a independência de Matão politicamente, tornando-se um município. E dada a sua autoridade moral, a sua integridade de homem que dedicava parte de sua vida no auxílio dos pobres, que atendia a todos, que às vezes chegava a tirar do próprio bolso, dos seus rendimentos, para dar as medicações que ele mesmo receitava às pessoas. Mas aquelas que não tinham condições de pagar, Caibar Schutel doava as medicações. E isso fez com essa personalidade marcante de conhecimento de toda a cidade, fez com que Caibar Schutel fosse elevado à categoria do que nós conhecemos hoje de prefeito. Então, nos anais da história do município de Matão, no estado de São Paulo, o primeiro prefeito foi Caibar de Souza Schutel. Mas Caibar, não satisfeito apenas com o seu trabalho social, vamos assim dizer, vereda por um outro caminho. Em Matão, Caibar Schutel professava o catolicismo. E um detalhe dessa história é que Caibar Schutel só foi batizado na Igreja Católica aos seus 7 anos de idade. E ele foi consultado para saber se desejava ou não ser batizado. E ele aceitou, porque sua família tinha tradição católica. Então, aos 7 anos, Caibar é batizado. Aos 9, perde os pais. E como é um impacto grande na vida de qualquer um,
e na vida daquele menino marcou. E durante a adolescência, Caibar Schutel buscava as explicações para alguns fenômenos estranhos que começaram a aparecer na sua vida, buscou o recurso do padre local. Caibar, depois de uma certa idade, passou a sonhar quase que diariamente com seus pais desencarnados. E dialogava com eles. Acordava com a sensação de que efetivamente pudera conversar com seus pais. De que efetivamente pudera abraçá-los, estar junto. Ao acordar, essa memória era muito viva. Mas essa informação de que os mortos podem conversar com os vivos, àquela época, e para a Igreja Católica, não era compreensível ou permitido. E Caibar buscou a ajuda do padre local. As suas indagações íntimas do que estava acontecendo, esses sonhos estranhos, ao mesmo tempo magníficos, de poder ver e conversar com seus pais, inquietavam Caibar Schutel. Mas as respostas do padre local não satisfaziam o seu íntimo, não satisfaziam a sua mente. Não conseguia o padre acalmar o pensamento de Caibar Schutel, porque fugia à razoabilidade de Caibar. Os princípios, como sabemos, da Igreja Católica são diferentes dos princípios espiritualistas. Não aceita a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos, do diálogo entre desencarnados e encarnados, da continuidade da vida, da pluralidade das existências. E Caibar Schutel, não satisfeito com as explicações que a Igreja, através daquele padre local, lhe dava, recorreu a outras pessoas. E conheceu um amigo por nome Manuel Pereira do Prado, que era médium na localidade. E Caibar iniciou o seu contato com as obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Manuel lhe apresentara o consolo e a paz das inquietações de Caibar Schutel. Daí então Caibar iniciou os seus estudos, mas foi depois de uma comunicação, de uma psicografia que Manuel entregou a Caibar, que Caibar verdadeiramente resolveu deixar o seu lado político para se dedicar à causa do Espiritismo. Ele que já exercia a caridade, ele que já fazia o que Jesus recomendava no campo de sua profissão, ele que já havia incorporado na sua personalidade o desejo de auxílio às coletividades, ao manter contato com o Espiritismo, sentiu que aquela doutrina nova se encaixava perfeitamente com suas vivências, com suas impressões, com as suas ideias de mundo. E idealista que foi, baseado nesse manancial de luz, nesse conteúdo libertador que o Espiritismo é, Caibar Schutel funda um centro espírita em Matão. Em uma época em que a intolerância religiosa era muito maior do que a que vivenciamos hoje. As perseguições eram ferrenhas. E romper com o padrão social, religioso, de toda uma coletividade, foi algo extraordinário que Caibar Schutel conseguiu fazer.
de não se esconder em reuniões ocultas, de não esconder o seu credo e ir além, sabendo ele que todo aquele conteúdo poderia ser colocado acima do alqueire para fazer luz a uma maior quantidade de pessoas. Caibar Schutel inicia um vasto e um trabalho muito importante, que é o da divulgação do Espiritismo. Se há algo que nós devemos fazer pelo Espiritismo, é a sua divulgação. Não pelo Espiritismo propriamente dito, não para que ele cresça, para que ele aumente a quantidade de adeptos e que o censo aponte o Espiritismo como a segunda ou a primeira religião dentre os brasileiros, mas para que o seu conteúdo possa alcançar mentes e corações distantes da luz, que sofrem, que não conseguem compreender os porquês da vida. E Caibar inicia esse trabalho de divulgação do Espiritismo, mas encontra um opositor muito forte. O padre de Matão, da época, iniciou uma verdadeira campanha de boicote a Caibar Schutel. Uma campanha, podemos dizer, até suja, indireta, porque nos seus sermões, durante suas missas e reuniões com pessoas que professavam o catolicismo naquela cidade, Caibar Schutel incitava as pessoas, convidava para que ninguém comprasse mais na farmácia de Caibar, para que os recursos de Caibar, diminuindo ou mesmo acabando, se acabasse aquela propagação do espiritismo na cidade. E este padre, com o apoio do delegado, que naquela época eram duas das figuras mais importantes de qualquer cidade, conseguiu a proibição da prática do espiritismo em Matão. O delegado quis fechar o centro espírita, para que não mais houvessem reuniões espiritistas. Tudo porque o padre não queria. Mas Caibar Schutel não se amedrontou e enfrentou a ordem do delegado. Caibar foi à praça pública da cidade. E alguns de vocês aqui vivenciaram momentos em que a praça central de uma cidade reunia nos seus acontecimentos toda a população, como aconteceu em um passado nosso na Praça da Graça, não é, Ayrton? Tudo o que acontecia lá era de conhecimento de todos. Se alguém fizesse algo de diferente, todos corriam para a praça para saber o que estava acontecendo. E Caibar foi à praça pública para rebater todas as acusações que lhe eram feitas pelo padre. E invocava razões de direito. A Constituição da época lhe permitia a liberdade de expressão, a liberdade intelectual, que ainda hoje nós temos, graças a Deus. Caibar foi lá para rebater ponto a ponto. E isso causou um ódio muito forte do padre. E o padre recorreu ao delegado, para que o delegado impedisse aquela manifestação pública. O delegado foi lá, deu ordem a Caibar Schutel, e muitos de nós temos o jargão que, se a polícia mandou, temos que obedecer. Aquele homem idealista não se intimidou, e mesmo contra a ordem da autoridade policial, continuou a sua manifestação. O padre, não satisfeito, convocou as pessoas para fazerem uma espécie de procissão.
para abafar a fala de Caibar Schutel, para intimidar Caibar, para mostrar que a igreja tinha poder e conseguiria limitar e frear Caibar Schutel. E faziam cânticos, rezas, orações com muito alaúde, de forma desagradável. E as pessoas que tinham um conhecimento cultural um pouco mais elevado não gostaram daquela atitude do padre e se uniram a Caibar Schutel, dando força à sua manifestação. Este homem idealista que dedicou a sua vida aos pobres, porque até mesmo quando conseguiram a autonomia do município de Matão, com recursos próprios, promoveu a construção da prefeitura. Chegava a abrigar na sua casa as pessoas doentes que recorriam à sua farmácia. Ele receitava de graça, dava o remédio e ainda dava guarita. Esse homem que tinha o espiritismo nas suas entranhas, que foi aflorado depois do contato com as obras básicas de Allan Kardec, e que se dedicou ao estudo e à divulgação do Consolador prometido por Jesus, vai além. E com os trabalhos do Centro Espírita de Matão, Caibar Schutel lança uma das principais ferramentas que possuíamos à época e que ainda hoje nos valemos. Lança um periódico. Caibar Schutel lança um jornal que muitos de vocês já devem ter visto o seu nome, talvez não na figura do jornal, o Clarim. Hoje é mais conhecido para nós, que não temos acesso ao jornal em si, porque ainda hoje ele continua sendo editado e publicado. O mais antigo veículo de comunicação da doutrina espírita, que ainda atua, o Clarim, foi idealizado e lançado por Caibar Schutel. Juntou suas economias, comprou o maquinário necessário, todas as ferramentas que deveriam compor a estrutura de um jornal e começou a produzir o jornal O Clarim. E aí nós temos a imagem, uma foto, uma imagem do Clarim, ainda em preto e branco. E mais embaixo, mais atualmente, mais fácil para nós conhecermos e ter o acesso, a editora O Clarim, que se derivou do jornal e que hoje se ocupa de editar livros de conteúdo espírita, seja de filosofia, seja romances, mas sempre com a marca do trabalhador do ideal espírita, Caibar Schutel. Então esse homem que enfrentou uma série de percalços na sua vida, mas que não se permitiu dobrar ante as dificuldades, ante as perseguições religiosas, as dificuldades financeiras, foi sempre à frente, avançando, levando o espiritismo aos pontos mais distantes do país, porque o jornal passou a circular em outras cidades, em outros estados. Era a ferramenta que se tinha à época. Hoje um pouco em desuso, mas que essa casa, certamente inspirada por Caibar e sua equipe, no ano passado lançou, de forma semelhante, um jornal, o Jornal Nova Era, que traz o conteúdo espírita, o pensamento espírita acerca dos temas da vida. O trabalho de Caibar Schutel na divulgação e na profusão do espiritismo no Brasil lhe rendeu o título de o bandeirante do espiritismo,
porque ele abria espaço para que o Espiritismo pudesse crescer em outras cidades, em outras regiões. Cada jornal, cada tiragem alcançava cada vez mais pessoas necessitadas do esclarecimento que o Espiritismo traz. Essa doutrina que nos liberta dos velhos dogmas, que abre a nossa consciência e que nos facilita o entendimento da vida com a utilização da razão, da fé raciocinada. Que quando se depara com as máximas do Cristo, não age simplesmente por agir, mas faz o que Jesus recomenda, porque sabe, através do ensinamento espírita, que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que fora da caridade não há salvação. E esse homem, que idealizou um jornal, que fundou o Centro Espírita, que conseguiu fundar uma cidade, que não se dobrou aos mandos e desmandos da igreja dominante à sua época, continua a irradiar no meio espírita a mensagem de que nós não devemos parar, de que nós devemos hastear a bandeira de Jesus e do Espiritismo, fincando-a em rincões distantes, mas, sobretudo, semeando no coração das pessoas, através do conhecimento e do estudo espírita, e, sobretudo, da prática da caridade, que o Espiritismo é a ferramenta sublime que Jesus nos legou para compreendermos os seus ensinamentos e para o praticarmos. É por essa e outras razões que Caibar Schutel é um dos grandes nomes notáveis do Espiritismo e que no próximo dia 30 de janeiro marca o aniversário de desencarne de Caibar Schutel. Esta casa traz essa personalidade do Espiritismo brasileiro para ser divulgada e conhecida por todos, até mesmo por nós espíritas, que lemos muito romance, mas não conhecemos o próprio Espiritismo em suas bases, e, sobretudo, homens e mulheres notáveis que trabalharam para que nós pudéssemos estar aqui hoje, desfrutando, sem perseguições, do conteúdo espírita em nossas vidas. É mais ou menos isso que nós temos para falar de Caibar de Souza Schutel. Um pequeno resumo, porque falar de uma grande personalidade dessa é um trabalho árduo, frente a todo o trabalho que ele desenvolveu, de toda a atividade e do progresso que Caibar de Souza Schutel promoveu no Espiritismo em terras brasileiras. Que o nosso Mestre Jesus, como exemplo de Caibar Schutel, possa tocar em nós esse desejo de seguirmos à frente, levando o Espiritismo a mais e mais pessoas, para que irmãos nossos mais necessitados do que nós possam se beneficiar de tudo aquilo que o Espiritismo nos lega. Que assim seja.